O vídeo de hoje é para mexer com a sua lombriga, hein? Então fica ligadinho que hoje eu vou te dar 5 dicas incríveis que vão te ajudar bastante a controlar a vontade de comer doces. E se você ainda não é inscrita no canal, não perde mais tempo. Clica aqui nesse botãozinho vermelhinho em inscrever-se, que dessa forma você vai receber todo o meu conteúdo em primeira mão. Doces, fast food, refrigerantes, salgadinhos, bolos, biscoitos. De forma geral, esses alimentos são bem ruins para a sua saúde porque eles desregulam o metabolismo. Eles aumentam a concentração de glicose no corpo e acabam afetando o comportamento da sua insulina. E tudo isso, no final das contas, acaba aumentando a inflamação do organismo e ensinando o seu corpo a estocar cada vez mais gordura. E como se não bastasse, esses alimentos industrializados também são altamente viciantes, porque eles inundam o seu cérebro de dopamina, produzindo, sabe, aquela sensação maravilhosa de prazer e de bem-estar. Só que o problema é que esse prazer dura pouquíssimo tempo, né? Um chocolate que você põe na boca não dura nem 1 minuto. E dessa forma, o seu cérebro acaba te induzindo a desejar mais esse tipo de alimento para dar uma continuidade nessa sensação boa. Mas a questão aí é que cada vez mais o seu corpo vai precisar de uma quantidade maior desse tipo de alimento para receber a mesma sensação de satisfação. E é aí que você acaba caindo num ciclo vicioso. Você come besteira para ter prazer, o prazer acaba, o seu corpo pede mais, você vai e dá mais, e quando a sensação acaba, você vai lá e oferece de novo, e isso vira uma bola de neve. Por isso é importante você buscar outras fontes de prazer que não tenham relação somente com comida. Você precisa desviciar o seu cérebro de receber prazer somente com comida. Então é muito importante você buscar outras atividades que te proporcionem prazer. Pode ser um esporte, pode ser leitura, pode ser fazer uma aula de música, pode ser passear no parque lá com o cachorro. Você precisa descobrir o que te traz prazer para você desvincular essa sensação do alimento, ok? Bom, e a primeira dica para você começar a modificar o seu paladar é você comer menos doces. Eu sei que essa dica parece meio óbvia, né? Mas muita gente ainda não entendeu a importância disso. Quanto mais doce você come, mais coisa doce você quer comer. E isso é provado pela ciência, viu? Isso é fato. Se você come muito doce ou se você adoça tudo que você vê pela frente, o seu organismo acaba criando uma afinidade maior pelo sabor doce. E isso vale tanto para o açúcar quanto para o adoçante. Ó. Não interessa se é adoçante natural ou sintético, não interessa se tem calorias ou não. Independente disso, se você adoça os alimentos, você vai hiperestimular as papilas doces na língua. E quanto mais você adoça as coisas, mais chances você tem de selecionar o doce como o seu sabor preferido de maneira natural, assim, ó, sem perceber mesmo. Mas o pior é que se isso acontece, naturalmente você passa a rejeitar o sabor que é oposto ao doce, né? Ou seja, o sabor amargo. Por isso, a segunda dica que eu te dou é justamente você investir em alimentos mais amargos. O sabor amargo, ele é oposto ao sabor doce. Ou seja, se você come mais coisas amargas no seu dia a dia, se você trabalha a adaptação ao sabor amargo, você acaba hiperativando o sabor amargo nas papilas gustativas da língua. E isso melhora a sensibilidade e a aceitação para esse sabor amargo. E é isso, no final das contas, que vai fazer com que o seu corpo naturalmente comece a desprezar, a não aceitar tantas coisas doces. E isso é sério, hein? Não é papo de terrorismo nutricional, não. Quanto mais você hiperestimula as papilas amargas, mais sensível e menos tolerante você fica ao sabor doce. Então, se a papila amarga está sobressaltada e você vai comer uma coisa doce, por exemplo, você acaba achando aquele alimento ali muito doce. Ou você come um doce e você acaba enjoando muito mais rápido.
rápido e se contentando com uma quantidade menor, porque você está mais sensível ao sabor doce. E com a papila amarga hiperativada, o sabor doce vai parecer muito mais doce do que ele de fato é. E entenda que essa adaptação acontece de forma muito simples e natural. E o melhor, ela acontece de maneira muito rápida. O paladar se adapta mais rápido do que você imagina. Ó, eu vou te dar um exemplo. Se o seu vício é chocolate, tente comer um chocolate um pouquinho mais amargo. Troca aquele chocolate ao leite, que é puro açúcar, por um chocolate 40% cacau, por exemplo. Aí, no segundo mês, você pula para o chocolate 50% cacau. No terceiro mês, você pula para o chocolate 60% cacau. E aí, daqui a uns 5 meses, você passa para aquele chocolate que é 70, 75% cacau. Respeitando essa transição aí, eu tenho certeza que você não vai sentir diferença de um sabor para o outro. E o melhor, você nem vai entender como que antes você conseguia comer aquele chocolate que é puro açúcar. Mas sabe por que que hoje você não gosta daquele chocolate que é 70% cacau? Sabe por que que você pensa que esse chocolate tem gosto de terra? Porque você é imediatista, você quer pegar atalho. Você passa o dia inteiro comendo alimentos que são puro açúcar e aí amanhã você já quer comer o chocolate 70% cacau e quer achar bom. É claro que o sabor vai ser ruim, porque o seu corpo ainda está viciado naquele sabor doce, que a papila doce está sobressaltada, lembra? E qualquer coisa um pouco mais amarga, o seu organismo vai rejeitar. Então começa devagar e respeita esse tempo de adaptação, ok? Treinando o seu corpo dessa forma, você vai ver que rapidinho a sua sensibilidade vai melhorar e que uma pequena dose de açúcar já vai ser suficiente para te satisfazer, porque você vai estar muito mais sensível e aberta para esse sabor amargo. Se antes você colocava 2 colheres de açúcar no seu cafezinho, você vai ver que em pouco tempo, apenas uma colherzinha já vai ser mais do que suficiente para adoçar e satisfazer o seu paladar. E isso é importante para a sua saúde geral, porque o nosso organismo ele lida melhor com pequenas doses todos os dias do que com uma grande quantidade de uma vez, entendido? Terceira dica, coma mais frutas. Eu sei que essa dica, parece meio chata, papo de nutricionista, mas a gente fala isso para você não é à toa. Isso tem uma comprovação prática e científica. Já é sabido que dietas pobres em frutas aumentam as chances de compulsão por doces. As frutas, elas são o doce que a natureza fez para você. Se você ingerir mais frutas ao longo do dia, eu te garanto que você vai sentir menos desejo por doces ao longo do dia. Mesmo que um abacaxi não se pareça em nada com um brigadeiro, as frutas elas têm sim o açúcar próprio delas, que é a frutose. E a quantidade de frutose que tem nas frutas já deveria ser suficiente para suprir a nossa necessidade diária por alimentos doces. E se você não acha graça no doce das frutas, isso é mais um sinal de que você está totalmente viciada nesse açúcar industrializado. Além disso, as frutas têm muitos nutrientes, tem vitaminas, tem minerais, tem fitoquímicos. E quando a gente está bem nutrida, a vontade de comer doces diminui, sabia? Por isso, ter uma alimentação mais natural diminui o desejo pelo consumo tanto de doces quanto de outros alimentos industrializados. E por incrível que pareça, até hoje tem gente que tem medo do açúcar das frutas. Essa informação, ela pode gerar alguma confusão, e criar alguns mitos sobre esse açúcar das frutas, que é a frutose. É óbvio que as frutas viram açúcar no fim do processo digestivo, assim como qualquer outro carboidrato. Mas o açúcar encontrado nas frutas, ele é totalmente diferente do açúcar fabricado pelo homem, tipo o açúcar cristal, a dextrose, a maltodextrina, o próprio adoçante. O nosso organismo ele metaboliza a frutose das frutas de uma forma completamente diferente desse açúcar industrializado. E além disso, as fibras das frutas faz com que o nosso corpo absorva esse açúcar de forma muito mais lenta. Inclusive, eu tenho um desafio para você, viu? Come uma frutinha logo após o seu almoço e outra frutinha logo após o seu jantar. Pode ser qualquer fruta, tá? Melancia, mamão, abacaxi, morango. Eu te garanto que só isso
Só isso, fazendo só isso, você vai reduzir o seu desejo por doce ao longo do dia em pelo menos 70%. Quarta dica, evite ter doces em casa. Essa dica, também é um pouco óbvia, mas ela precisa ser dita. Quando você sabe que tem aquele inimigo ao seu alcance, a tentação aumenta muito mais. Às vezes você nem tá com tanta vontade de comer doce, mas se você fica entediada, aí começa a abrir a geladeira, começa a abrir os armários, e aí você dá de cara, com o doce maravilhoso, Chega a embalagem do chocolate, brilha pra você. Aí o que você vai fazer? Comer, é claro, E entenda que às vezes você nem tá com muita vontade de comer, mas você acaba comendo só por tédio, Só porque quer mastigar alguma coisa, só porque o negócio tá lá disponível. Tem gente que até compra chocolate para deixar em casa para aquele dia, que a vontade aparecer. E aí adivinha, Essa hora vai chegar e aí o chocolate vai estar lá sorrindo para você. Mas se você não tem o doce à sua disposição, as chances de você sair do seu trabalho ou sair da sua casa só para ir lá comprar um chocolate, para satisfazer sua vontade, é quase zero. Por quê? Porque dá trabalho. Ou você tem que andar muito, ou você tem que descer e subir escada, ou você tem que tirar o carro da garagem para ir no lugar, aí você tem que enfrentar a fila para pagar. O seu cérebro gosta de ficar na zona de conforto, ele gosta de poupar esforço. Quando o seu cérebro entender a trabalheira que vai dar só para você ir lá para comprar um chocolatinho, rapidinho, ele vai desviar o pensamento e vai fazer você esquecer essa vontade. Mas é claro que você não precisa ser radical, Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu defendo uma alimentação equilibrada e eu sempre digo que é possível sim você comer um doce todos os dias, sem necessariamente engordar ou sem que isso comprometa a sua saúde. O único problema é quando você ainda está numa fase de transição e você acaba perdendo o controle muito rápido. Se você ainda está nessa fase de transição, as chances de você perder o controle e acabar comendo tudo de uma vez são muito grandes. Mas se você tem equilíbrio emocional e se você dá conta de ter o chocolate em casa e comer só um pouquinho de cada vez, ótimo, tá? Aí não tem problema nenhum manter o chocolate dentro de casa. Mas, se você ainda não tem controle, você não pode ficar brigando, tá? Você não pode ficar medindo forças com o doce, porque o doce vai ganhar de você. Quinta dica, pare de adoçar bebidas e receitinhas. Lembra que eu disse lá atrás que quanto mais doce você come, mais doce você tem vontade de comer? Você precisa entender que não dá para enganar o seu corpo. Seu corpo é mais esperto do que você. A nossa língua e o nosso intestino tem receptores que identificam o sabor doce. Então não adianta você tentar enganar o seu corpo usando, por exemplo, um adoçante 0 calorias, porque o adoçante produz o mesmo efeito metabólico do açúcar. O seu cérebro ele vai identificar o sabor doce do mesmo jeito. Dessa forma, a insulina vai ser ativada do mesmo jeito. E isso vai mexer com o seu metabolismo todinho. E como eu disse, não interessa se é adoçante natural ou sintético. Todos os adoçantes têm relação direta ou indireta com a polarização do paladar. Então, usar adoçantes não diminui o seu vício por doces, ok? Para de tentar se enganar. Se você toma 3 cafezinhos por dia e você usa adoçante, você está alimentando o seu vício por doces do mesmo jeito. Então, comece a reduzir de forma gradativa a quantidade de açúcar ou de adoçante que você usa no seu dia, tá bom? Você precisa se esforçar para desapegar desse mimo. Então, por exemplo, se você vai fazer um bolo aí na sua casa, use menos açúcar do que a receita manda. Se você vai tomar um suco, tente adoçar só com metade do açúcar que você usava antes, por exemplo. Se você usa uma colherzinha de café no seu açúcar, passa a usar meia colher. Daqui a pouco você reduz para 1/3 da colher. E depois você coloca só uma pontinha dessa colher. E aí, dessa forma, talvez daqui a um ou 2 meses, você já consiga tomar o seu café sem adoçar. Então, é sem pressa, tá bom? Mas você precisa sair da sua zona de conforto e buscar a progressão. Aí, uma dica bem bacana para quem gosta de café mais
adocicado é utilizar canela. A canela, ela disfarça muito o sabor amargo do café. Então você pode colocar o pó da canela na hora de coar o café, por exemplo, tá bom? Fica uma delícia e isso disfarça muito o sabor amargo. Ó, e toma cuidado, porque tem gente que inventa de tirar o açúcar de uma vez e aí a pessoa começa a ter sintomas de abstinência de verdade, tipo tremedeira, dor de cabeça, irritação. Então se respeita. O ideal é você tirar de forma gradativa para o seu corpo ir se adaptando. E leva essa regra para a vida, viu? Quanto menos doce você comer, menos vontade de comer doce você vai ter. Sexta dica: nunca se prive completamente do doce. É isso mesmo, viu? Não se sinta não merecedora de comer doces. Mas se você quer mais saúde e se você quer emagrecer, você precisa fazer escolhas, né? Porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Coma apenas o doce que realmente vale a pena para você. Eu não sei se você já reparou, né? Mas tem muita coisa que a gente come só por hábito mesmo, né? E não porque tá com muita vontade de comer. Por exemplo, tem gente que todo dia depois do almoço tem a mania de comer doce, principalmente quem almoça em restaurante. E às vezes você nem tá com tanta vontade assim, mas você acaba comendo porque você tem o hábito de fazer aquilo ali, né? Você come no automático. Ah, porque tá lá disponível ou porque todo mundo que tá à mesa tá comendo também. Tem restaurante, inclusive, né, que até dá um docinho de graça. Às vezes põe aqueles docinho de mamão no copinho, ou então tem rapadura lá, quebradinha, ou então tem um cafezinho caramelado. E às vezes você vai lá e pega só porque é de graça. Então perceba que você não precisa excluir o doce da sua vida para sempre, mas você também não deve ficar gastando a sua cota com qualquer besteira. Para o doce caber na sua rotina sem comprometer os seus resultados de emagrecimento ou sem comprometer a sua saúde, você precisa comer o doce de maneira mais planejada. Isso te faz ter mais autonomia sobre a sua vida. Eu vou te dar o meu exemplo pessoal. Eu não sou muito fã de pudim e nem desses doces caseiros, sabe? Tipo doce de mamão, doce de laranja. Então, se eu vou num almoço que só tem isso como sobremesa, eu não como, porque pra mim é uma coisa que não vale a pena. Eu prefiro jogar essa oportunidade de comer o doce para um outro dia, né? Mesmo que seja, sei lá, numa terça-feira. E aí, se na terça eu saio para almoçar e aí do lado tem uma loja lá que vende aquelas tortas deliciosas que eu amo, aí eu vou lá e compro um pedaço, porque para mim a torta que eu amo faz sentido. Esse negócio de comer só por comer acaba te deixando ainda mais viciado em doce e aumentando muito o seu consumo de calorias. E aí dessa forma, até o seu emagrecimento vai ficar comprometido, né? E a sétima e última dica é: não fique com fome. Eu já disse que gente mal nutrida e com fome tende a comer mais besteiras, né? Quando você tá morrendo de fome, você não pensa em comer franguinho com salada. Você só consegue pensar em McDonald's, em pizza, em batata frita. Então, se você já apresenta uma tendência para gostar mais de doce e se você acaba se permitindo ficar um período muito longo sem comer, o seu cérebro vai te induzir a desejar essas comidas industrializadas e cheias de gorduras. Porque esse tipo de alimento acaba virando glicose muito mais rápido no corpo. E a glicose é a principal fonte de energia para o corpo. E o seu corpo, quando está com fome, quer energia rápida. Mas entenda que você não precisa comer a cada 3 horas. Mas ficar muito tempo sem comer, sem sombra de dúvidas, vai te levar a enfiar o pé na jaca, viu? Ó, não esquece de curtir o vídeo e me conta aqui nos comentários quais dessas dicas você já está praticando aí no seu dia a dia. Que Jesus abençoe a sua semana e até o nosso próximo vídeo.